Gabriel da Ash Automação. Somos uma empresa especializada em automação centralizada de alto padrão e a gente veio trazer um pouco mais dos equipamentos que usamos no dia a dia para você técnico, instalador de automação residencial, entusiasta também na área de home theater, home cinema. A gente vai vir começar a trazer um pouco mais de conteúdo para vocês do nosso dia a dia. Aqui no nosso primeiro vídeo a gente vai apresentar o Denon AVR-X4700, que é um receiver da Denon top de linha. Ele trabalha em 9.2 canais amplificados, mas você consegue fazer até 11.2, mas consegue fazer 5.2.2, 5.2.4, 7.2.1, o que você precisar para o seu home cinema. Aqui no final do vídeo a gente vai explicar certinho como que faz as configurações de cada etapa. Agora a gente vai vir aqui um pouco para o unboxing do equipamento. Muito bem embalado, teve um problema de danificação no transporte, mas como é tudo muito bem protegido, ficou tudo beleza. Aqui a gente tem um microfone para calibração do equipamento. Depois que você montar o seu home theater, você pode calibrar as caixas de som com mais exatidão usando esse equipamento. Cabo de alimentação, os manuais. Aqui tem vários manuais, etiquetas já prontas se você for fazer etiquetamento, que a gente sempre recomenda. Antena de rádio. Aqui é um tripé que você usa para apoiar o microfone que eu mostrei, para fazer a calibração. Mas isso aqui é um provisório, para uso único, usar poucas vezes. Se você tiver o tripé, é mais ideal para esse tipo de situação. Dentro da embalagem também vem o controle remoto e as pilhas. Vamos tirar aqui. Começando pela frente desse monstro aqui, a gente já pode ver que tem um adesivo mostrando diversas características dele, 9.2 canais, 125 watts por canal. Ele tem compatibilidade Max, Dolby Atmos, DTS. Também ele suporta até 8K em 60 Hz e 4K em 120 Hz. Compatibilidade com AirPlay 2 e uma característica interessante dele, que é importante lembrar, que ele tem streaming integrado, que seria esse Rios. Então o Spotify, o Prime Music, até o próprio AirPlay, você espelha diretamente nele. Você não precisa de nenhum dispositivo externo para isso. Tanto é que ele tem compatibilidade Alexa e Google Assistant. Porém, do Google Assistant eu não tenho informação, mas para Alexa, ela só funciona na sua conta Amazon se ela for americana. Aqui na frente a gente tem aqui os dois controladores aqui de volume, e aqui é para selecionar o source, o input de áudio, o equipamento que estiver transmitindo áudio para o receiver. Se você abre aqui na frente, tem vários controles para ligar a zona 2, 3, as setas direcionais e até a calibração do dimmer, que é a questão da interface aqui, as informações que aparecem aqui, você consegue controlar a luminosidade, se for um ambiente escuro, e tem inclusive uma entrada HDMI adicional. Se for alguma coisa provisória, você pode colocar aqui na frente que dá tudo certo. É um HDMI 2.3. Na parte de trás, esse monstro, olhando assim, a gente dá até uma assustada com a quantidade de entrada, tudo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esses dois aqui são para as antenas, elas vêm acompanhadas lá no equipamento. Essa aqui é para Bluetooth Wi-Fi, elas fazem a conexão via rede, Wi-Fi, mas caso você queira conectar cabeado, tem a entrada cabeada. Aqui são os inputs digitais de áudio, tem compatibilidade para você colocar a fibra óptica da sua televisão, caso queira. No caso, a gente sempre recomenda você usar o ARC. No caso, esse aqui ele também tem compatibilidade com eARC, que as televisões mais recentes têm. Então, se for pegar o áudio do Netflix da sua televisão, alguma coisa assim, e tiver a possibilidade de usar o cabo ARC, ele é bem melhor, bem mais recomendado do que as fibras ópticas. Aqui são os triggers out, 12 volts. Caso você tenha um projetor, aquele sistema que é embutido, que desce, tem que fazer o acionamento, você usa essas saídas.
uma RS232C, um remote control para você colocar controladores de infravermelho. Esses daqui são os inputs analógicos. Aqui, inclusive, tem um input fono, para você que tem um toca-disco, vai colocar o áudio pré-amplificado, tem que ser nessa aqui. Tem os outputs de áudio da zona 2, zona 3, para você usar uma amplificação externa. Lembrando, esse receiver ele é de 3 zonas, você consegue fazer uma 5.1 e mais outras 2 zonas estéreo. Mas se você for usar a zona 3, você só consegue usar ela ou quando você usa o streaming, no caso do Rios, que você espelha por AirPlay para o equipamento, ele faz a amplificação, mas ele não faz a amplificação dos inputs aqui, digitais. Ele faz somente dos analógicos. Então, se você for colocar uma Apple TV, algo assim, é recomendado você pegar um extrator de áudio e colocar na entrada para fazer a amplificação para a terceira zona. Se for só música, for só o streaming, você pode usar somente o streaming sem precisar de um amplificador adicional. Aqui a gente tem também as entradas de vídeo analógicas. Aqui essas daqui são as mais recentes, inclusive. Essas aqui é de última geração do que teve de analógico. Tem as saídas também para todos os pontos de sons. As frontais, a central, 2 saídas para subwoofer, a surround back, as high 1 e 2, que você consegue usar caso você for usar um amplificador externo. Se você for fazer um cinema, por exemplo, 11.2, vai precisar de um amplificador externo. E se você for usar também a zona 3, vai precisar, como eu disse anteriormente. Aqui a entrada de alimentação, todos esses são inputs de HDMI, aqui é em 4K, esse é o de 8K. Tem 2 saídas de vídeo, 3 saídas de vídeo, desculpa, para a zona 2 e para a zona 1. Você consegue colocar vídeo. O que é isso? Se você tiver 2 televisões, você consegue colocar o mesmo vídeo ou vídeos diferentes até em 2 televisões independentes, com áudios independentes ou junto. Agora eu vou mostrar um pouco como é que funciona a configuração dele. Aqui a gente ligou ele na energia. Lembre-se, sempre que você for montar o seu home cinema, for fazer a casa de alguém, coloque um condicionador de energia. Ele é muito importante. Além dele estabilizar a corrente que vai para o seu equipamento, que evita ruído, queima, ele protege qualquer tipo de equipamento que estiver conectado a ele. Aí no caso do som, você conecta o receiver, o subwoofer, os amplificadores, tudo no estabilizador de energia. Aqui agora eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona a configuração dele via web. Os receivers mais antigos não tinham compatibilidade de você amplificar ele pela web. Você tinha que ir lá no controle, colocar ele na televisão, tudo que demanda mais tempo. Esse sistema aqui facilita muito pra gente. A gente conectou o equipamento num cabo de rede, ele tá somente na energia e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no caso eu coloquei o IP local dele, você abre o navegador, coloca aqui em cima o IP dele, você vê lá no seu roteador qual que é o que ele tá. Aí no caso o nosso é o 10. Ele mostra essa mensagem aqui, mas você só vem e visitar este site. Aqui não deu certo. Recarregar a página. Não. Aqui a gente já está na área de configuração. Nesse caso, no projeto que a gente vai usar ele, são 3 zonas de áudio. Então a gente vai fazer um home cinema 5.1, mais outras 2 zonas de áudio estéreo. Aqui, vamos por partes aqui. Em áudio, você consegue controlar todos os ajustes de áudio dele, diversas configurações, consegue colocar a escala. No caso, eu prefiro, porque para os clientes finais fica muito mais fácil ver de 0 a 98 do que colocar em decibéis. Caso você queira ter um limite, suas caixas de som elas não suportam 125 watts. No caso, eu sempre recomendo o limite. A gente faz, às vezes, um sistema que a caixa é de 100 watts.
120 watts. Mas a partir dos 80, 90 já começa a gerar muito ruído. Aí a gente geralmente costuma fazer a limitação dele em 80 watts, que o cliente ele pode aumentar no máximo, não corre o risco de danificar a caixa, baixar a qualidade do áudio, nem nada do tipo. Power Level, essa função aqui é qual o volume quando você ligar ele. Se você costuma sempre ouvir no mesmo volume ou não quer, às vezes escuta muito música alta, não quer ligar e sair aquele som alto, você pode colocar aqui o volume que você deseja que ele fique na hora que você ligar. Aqui é mutar muitas caixas de som, às vezes já com menos 40 elas já não estão reproduzindo nada, por isso que o multilevel está aqui. Aí, se você for vendo, tem muita configuração. Eu não consigo passar tudo para vocês. Eu estou dando uma breve resumida. Você que só nunca teve contato com o equipamento, quer ter contato com ele, quer conhecer um pouco mais dele. Também, se faltar alguma coisa, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário que a gente vai responder para vocês. Se tiverem sugestão de novos vídeos, novas ideias, pode mandar lá para a gente também, que a gente vai fazer mais conteúdo aqui nesse canal. Aqui, a parte de vídeo, você consegue ver os HDMIs, né? No caso, aqui, as saídas, da onde que ele está pegando o áudio, no caso, o áudio e o vídeo, né? Aqui, essa função é interessante selecionar, porque ele já seleciona um source que for direcionado, que estiver conectado. Você liga ele já vai no source que está emitindo vídeo. Você tem uma Apple TV ligada, ligou o receiver, ele já seleciona o source que está lá. HDMI Control, você provavelmente, se você usar a porta ARC, você vai utilizar ele, porque assim você, pelo próprio controle da sua televisão, ligou a televisão, o equipamento já liga, aumenta o volume da televisão, no controle da televisão vai aumentar o volume do equipamento. Então é interessante deixar ligado a função ARC, aqui o HDMI Control. Aí para a parte de Output Settings, aqui é do vídeo, se você quiser colocar um vídeo adicional na monitor 2, porque são 3 saídas de vídeo, mas na verdade são apenas 2 zonas de vídeo. Você consegue colocar na zona 1, zona 2, só que tem uma saída adicional se for usar uma terceira tela, algo do tipo. Componente vídeo aqui, no caso, esse aqui é a gente delimitou a zona principal, não a zona 2. Aqui, se você... Aí, essa parte aqui é para caso você queira setar o formato do sinal, se você for usar o 8K. No caso, a gente deixa no Unmatched. A gente deixa esse aqui como padrão. Aqui, se você quiser, por exemplo, o equipamento de áudio não for compatível, por exemplo, se estiver usando um equipamento mais antigo, que o HDMI for 1.4, aqui a gente coloca tudo no automático, mas tem que lembrar que às vezes pode dar algum problema, o receiver não reconheceu, ele reconheceu que o HDMI é 2.1, 2.3 e dá problema a imagem ficar ruim, ficar com problema, você seleciona aqui no caso 1.4 no input somente que está esse equipamento com essa incompatibilidade. Aqui o formato pode deixar esse padrão. Input, aqui você consegue mudar as entradas, por exemplo, no DVD, você não estiver usando a entrada coaxial, se você quiser usar a óptica, você seleciona aqui, se você quiser usar a analógica, aqui ele vem por padrão, todas essas, mas você consegue fazer essa mudança. Aí no caso a televisão ele já entra como digital, porque nesse caso seria o ARC, aqui ele está como óptico, mas se a gente conectar o HDMI aqui com o ARC, ele já vai reconhecer aqui automaticamente. Aqui, caso você queira fazer mudança, você que trabalha com automação ou o cliente não tem automação na casa, mas ele vai usar o aplicativo do Denon AVR, que é um aplicativo que tem na Apple Store, Google Store, para controlar esses equipamentos, que você consegue controlar na rede local, você consegue mudar os nomes aqui. Então, por exemplo, nessa área do DVD, eu coloquei um Blu-ray, eu consigo nomear.
mas aqui já tem o Blu-ray. Se você no videogame tiver um PlayStation 5, ao invés de aparecer game, você coloca lá PlayStation 5 e assim por diante. Você consegue colocar assim, em vez de TV áudio, você coloca só televisão. Você consegue fazer todos esses controles aqui, setou, tá salvo no equipamento. Aí, uma coisa que é interessante, como a gente sempre foca em fazer o mais simples, às vezes para o cliente, até mesmo para você, você abre o aplicativo lá, você não quer ver um monte de entrada, às vezes você está usando uma, duas entradas, às vezes você não usa nenhuma, só a conexão ARC com a televisão e o streaming de áudio, você usa o próprio do receiver. Então você vem aqui e esconde ela. Se você estiver usando um equipamento, por exemplo, um Home Assistant, não vai aparecer esses sources. Se você estiver usando o Denon AVR, ele não aparece também. Aí na parte de Speak Configuration. No caso aqui, a gente está usando o 5.1 mais zona 2 e zona 3. Mas aqui tem um monte de opções. Esse 11.1, 9.1, aí que se você quiser usar um 7.1 mais a zona 2 ou 7.1 mais a zona 3, lembrando que a zona 3 ela precisa do input analógico para sair amplificada, se não colocar um amplificador externo na saída de zona 3 que eu mostrei para vocês anteriormente aqui. E dá para fazer isso. Caso for usar a caixa de som torre, caixa que demanda mais potência, você pode colocar um 7.1 biamplificado, que aí no caso você puxaria duas saídas para a mesma caixa, mas isso são casos excepcionais, não vai ser sempre utilizado. Essa parte de pré-amplificação aqui, você vai usar somente se você for usar amplificadores externos em todos os equipamentos. Você não vai usar a amplificação nativa do receiver. Aí você, às vezes o pessoal gosta de usar amplificadores valvulados, que aí tem uma qualidade melhor, essas coisas assim. Você usa o modo de pré-amplificado, que aí ele só faz a parte de codec, de vídeo e o tratamento de áudio. Aí a amplificação fica pro amplificador. Mas no caso aqui a gente vai usar 5.1 com outras duas zonas, totalizando 3 zonas. Aqui você tem que acertar de acordo com as caixas que você for usar. No caso, nesse projeto vão ser todas as caixas de embutir no teto da Wave, de 120 watts. A gente considera tudo small, se você for usar uma torre, dependendo da bookshelf, mas geralmente a gente prefere colocar na configuração como small. As distâncias, se você quiser colocar ela em metros, aqui você seta, obviamente, é uma das últimas coisas que você faz. Se você usar o microfone de calibração, ele já vai setar essas distâncias automáticos. Não é perfeito, mas é muito bom, funciona muito bem o equipamento de calibração, mas você que tem mais experiência, prefere o surround mais forte, você pode ir lá instalar tudo, calibrar e depois fazer os pequenos ajustes que nem a gente gosta de fazer. Aqui no caso, eu fiz lá a calibração, ela vai estar com valores todos diferentes, não vai estar zerado. Aí você faz os ajustes. Não, eu gosto mais de sentir o som aqui atrás. Você consegue aumentar aqui ou diminuir, bem que não é tão recomendado ficar brincando assim aqui. Aqui os hertz na caixa você consegue individualizar, se você for fazer um crossover, tudo certinho. No caso, a gente depois disso mexe com a caixa. Subwoofer, importante. Se o seu subwoofer tiver aquelas duas entradas, lembra de deixar ele em LFE e a quantidade de hertz. A maioria dos subwoofers hoje tem lá os hertz de saída da caixa. Você tem que bater. Se você colocar 120 hertz lá, você lembra de colocar aqui 120 ou 90, ou a configuração que você colocar no seu equipamento. Aqui é a parte de internet. Você consegue ver diversos dados do seu dispositivo, ver o IP dele no caso. Aqui é importante, se você for usar o aplicativo ou qualquer outro tipo de comando web,
tem que deixar ligado para você conseguir ligar ele quando ele estiver desligado. Quando ele estiver com a energia desligada, obviamente na tomada, você consegue ligar ele. Friendly name. Aqui você muda, por exemplo, para colocar o nome que vai aparecer na rede. Na hora que você encontrar seu equipamento, ele vai aparecer com esse nome aqui. E o AirPlay, caso você for um usuário Apple, é legal deixar espelhado aqui, que se você quiser mandar uma música, você, o seu celular mesmo já manda para lá e funciona muito legal. Use Account, caso você queira usar ou colocar a sua conta no streaming da Denon, que é o Rios, eu recomendo, muito bom. Elimina qualquer uso de uma Apple TV externa ou alguma coisa assim, realmente facilita muito no dia a dia. Se você usar a parte do streaming de Spotify, ele mantém mais a qualidade do que o AirPlay. O AirPlay realmente você coloca lá, lado a lado, no mesmo lugar, você sente uma perda de áudio, você sente uma perda de volume relativamente significativa. Aqui, essa parte da interface ela muda um pouco de acordo com a configuração que você colocou de saída de caixa. No caso, ia desaparecer essa zona 2, 3 ou ia só aparecer uma. Língua, a gente coloca inglês mesmo. Modo econômico, aí se você quiser setar características específicas das zonas, você consegue aumentar a amplificação aqui, consegue colocar um volume level, no caso ele é mais limitado do que a zona principal, um limite de volume, né, desculpa. Aí o volume level, esse aqui é para iniciar, e channel estéreo, se você for colocar muitas caixas de som, tá fazendo para uma loja, geralmente não é a aplicação que se usa para esse equipamento, mas é colocar várias caixas de som, eles usam o sistema, eles usam em mono, não em estéreo, né? Lembrando, às vezes, para você que não tá tão acostumado, o estéreo ele precisa de 2 caixas de som para funcionar legal. A zona 3 seria os mesmos tipos de ajuste. Aqui você consegue nomear as zonas, às vezes você vai colocar aqui cozinha, escritório, você consegue selecionar ele nessa parte. Os triggers que você consegue usar para o acionamento, que nem eu falei, se você tiver um lift, uma tela com lift, um projetor, quiser fazer o acionamento, mas, por exemplo, é só na zona 2, aí você coloca para dar o trigger na hora que você ligar somente a zona 2. Você vai selecionando aqui ativa, desativa, de acordo com a sua necessidade do seu projeto. Aqui é o brilho desse painel frontal, aqui, que aparecem algumas informações. O firmware, lembrando sempre, às vezes você comprou o seu equipamento, ele não está atualizado, atualize o firmware para não dar problema de incompatibilidade, não dá nenhum tipo de problema assim. Aí aqui temos mais algumas outras informações, mas no geral eu sei que foi uma visão bem superficial do equipamento, a gente está começando, mas eu achei interessante a gente pegar esse equipamento na mão aqui, ter a oportunidade de mostrar para vocês. Às vezes vocês têm curiosidade de ver como que é um equipamento desse. Ele não é tão usual no mercado, geralmente as pessoas usam mais o 5.1, 7.1, mas como esse mercado vem crescendo, o interesse dele vem crescendo, acho legal trazer aqui um pouco para vocês. Lembrando, se tiver dúvida, deixa nos comentários, a gente vai responder vocês. Lembra de dar o like, inscrever para fortalecer o nosso canal. Beleza? Obrigado!